Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de revisão para a prova, nesse contexto agora para o TRT da 6ª Região. É sempre uma alegria e um grande prazer fazer parte aí dessa trajetória com todos vocês. Bem, mas então vamos ao que interessa, né? Para quem não me conhece, eu sou professora aí no Ponto dos Concursos, desde 2008. De lá para cá já foram mais de 4.000 alunos, né, treinados, mais de 400 turmas, onde eu já tive a oportunidade de participar e contribuir com todo esse crescimento aí de vocês nos certames. Bem, vocês me encontram aí pelo site do Ponto, no e-mail patricia@pontodosconcursos.com.br. Todos os cursos de informática e tecnologia da informação, eles estão sobre a minha responsabilidade no Ponto. E vocês me encontram também pelas redes sociais, no Instagram, Prof. Patrícia Quintão, no Twitter, PL Quintão, e assim por diante. Eu coloquei aí os endereços para vocês. Eu tenho já 2 livros publicados, um com foco na Fundação Carlos Chagas. Esse livro já está na 3ª edição, e ele tem bastante conteúdo aí até para a prova, que vocês irão realizar em breve. E o livro de 1001 questões comentadas, com foco na banca CESP. Esse livro ele já foi também para a 2ª edição agora, no final do ano passado. Então vamos lá, o edital do TRT da 6ª Região, ele está bem tranquilo, apesar de... Deixa eu só colocar aqui eu vou colocar a visualização somente da tela para vocês. Isso, então vamos lá. O edital encontra-se bastante interessante. Ele passou aí pelos pontos de maior cobrança da banca, então não tem tanta novidade, ok? Então vamos lá. O primeiro item é a segurança da informação. Então nós iremos trabalhar aqueles conceitos básicos de segurança ativa, ameaças, vulnerabilidades, quais são as melhores práticas de segurança. É importante saber diferenciar o malware. Então, quais são os elementos que são considerados como códigos maliciosos? Eu vou falar um pouquinho sobre isso aí na aula de hoje. Nós temos aí as ferramentas de segurança, o antivírus, o firewall, o anti-spyware. Nós já temos aí o anti-bot, o anti-spam e outros elementos também que eu vou comentar um pouquinho mais logo à frente. Na parte de internet e intranet. Então, qual é a diferença entre internet, intranet e uma extranet? Quais são os principais protocolos utilizados nesses ambientes? Os serviços que são utilizados pelos usuários? A questão ligada à computação em nuvem, o cloud computing, que vem aí com força na prova de vocês. E, por fim, a parte de redes de computadores, com destaque aí para os equipamentos de interconexão de redes, a diferença entre os protocolos, né? O TCP/IP na versão 4, versão 6 e outros protocolos também que eu pretendo aí passar alguns bizus para vocês hoje. Noções do sistema operacional, então nós vamos... É importante que vocês tenham visto já nas aulas que eu ministrei, né, os conceitos principais ligados ao Windows 7, Windows 8, Windows 10, e os conceitos ligados à movimentação de arquivos entre unidades dentro de um mesmo disco rígido ou entre unidades distintas, tá? Isso aí a banca ela gosta também. Na parte de navegação, então, o Internet Explorer pode focar na versão 11.0, o Mozilla Firefox e o Google Chrome. Eu destaquei para vocês também o Office 2010, 2013, o LibreOffice. Eu vou falar mais alguns elementos aí sobre eles. O Linux, né? Também ele é importante que você dê destaque aos principais comandos, às interfaces gráficas, ao conceito aí do interpretador de comandos, o núcleo do sistema operacional e o correio eletrônico. Nós daremos destaque aos principais protocolos relacionados a correio e programas aplicativos, aí, no caso o Outlook e o Mozilla Thunderbird. Ok? Então vamos aí aos bizus de hoje.
Vou começar a falar sobre segurança. Então, tudo na segurança da informação começa com os ativos. Então, o que é ativo? Ativo é o que a segurança da informação ela quer proteger. É tudo que tem valor para a organização. Então, o notebook que você está utilizando aí nesse momento, ele pode ser considerado um ativo para você, ok? Então, nesse cenário, você é considerado ativo porque você é um usuário que utiliza recursos de tecnologia e o seu equipamento, os programas que foram instalados nesse equipamento, a internet que é acessada por você, o sistema de correio eletrônico, tudo isso é considerado ativo do ponto de vista de segurança da informação. E um ativo, ele está sujeito a vulnerabilidades. As vulnerabilidades são os pontos fracos da segurança da informação. Então, se eu tenho um notebook que não possui o antivírus devidamente atualizado e instalado nesse computador, então isso acaba abrindo aí uma vulnerabilidade de segurança nesse equipamento. E essa vulnerabilidade ela pode vir a ser explorada por uma ameaça. Então, um hacker pode invadir esse equipamento e explorar essa vulnerabilidade na máquina. Quando você tem a exploração de ameaças no ambiente que você quer proteger, você pode ter algumas perdas de um ou mais dos princípios de segurança da informação. E aí eu listei para vocês nesse desenho os 3 principais, que são a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Se você tem a perda de um ou mais desses princípios, isso aumenta o risco. E a perda de um ou mais desses princípios, isso causa impactos no negócio. Por exemplo, o seu equipamento ele pode não ser acessado mais por você, ele vai ficar indisponível no momento em que você precisa realizar um acesso, né? É importante a partir dessa máquina. E esses impactos, eles podem ser limitados pelas medidas de segurança da informação. E as medidas de segurança, como a instalação do antivírus, a instalação das atualizações de segurança da máquina, os cuidados com a sua senha, né? Você não vai utilizar uma mesma senha para todos os serviços que você utiliza nesse computador. Então, essas medidas de segurança irão proteger, resguardar o seu ativo, que no caso é o equipamento. E na organização, né, isso contribui para resguardar todos os ativos que a organização mapeou, né, e considera importantes no seu escopo. Então, nós temos vários aspectos ou princípios da segurança. Geralmente, os mais cobrados são os 3 primeiros que eu listei aqui para vocês. A confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Então, nós temos aí um mnemônico chamado de CID. Então, somente as pessoas autorizadas terão acesso às informações. Isso é o que diz o princípio da confidencialidade. Então, a informação ela só vai estar disponível para as pessoas que realmente necessitam desse acesso, ok? A integridade. A integridade diz que a informação ela vai ser disponibilizada da forma como ela foi, né, gerada. Então, ela tem que ser confiável, exata. Pessoas não autorizadas não poderão alterar esses dados, ok? Então, se eu disponibilizei para vocês que 2 mais 2 é 5, e se essa informação foi vista pelo usuário, 2 mais 2 é 5, então a informação ela encontra-se íntegra. Apesar de que, nesse caso, ela não está correta, né? A gente sabe que na internet a gente tem muitas informações que não são realmente confiáveis, né? E estão disponibilizadas aí de maneira íntegra. Bem, e a disponibilidade? Garante o acesso às informações sempre que necessário, pelas pessoas devidamente autorizadas. Então, você criou a sua declaração do imposto de renda no seu equipamento. E aí, no momento em que você vai enviar essa declaração para o site da Receita Federal, imagine que esse site ele se encontra fora do ar. Então, a disponibilidade não foi garantida nesse cenário. Então, no momento em que você, como usuário da Receita, necessitou utilizar aqueles recursos, né, para captura da sua declaração do imposto de renda, os servidores lá da Receita não estavam disponíveis. Então, isso quebra a disponibilidade. A gente tem aí mais princípios que são considerados. Por exemplo, a autenticidade, a legalidade. Então, a autenticidade garante que, em um processo de comunicação, os remetentes não se passem por terceiros e nem que a mensagem sofra alterações durante o seu envio. Então, eu não posso negar que eu enviei uma mensagem.
a partir desse princípio. E a legalidade garante que as informações foram produzidas levando-se em consideração a legislação vigente. Então, pessoal, os mais cobrados são confidencialidade, integridade e disponibilidade. Então, a partir do conhecimento aí desses 3 conceitos principais, você consegue aí matar as questões relacionadas a esse assunto na prova. Na parte de códigos maliciosos, então, destaque para as espécies de malware. Então, nós temos os vírus, os bots, os cavalos de Troia, o spyware, o keylog, o screenlog. Poxa, professora, mas tem uma sopa de letrinhas, né? Eu preciso memorizar isso tudo? Sim, pessoal, você precisa saber diferenciar cada uma dessas ameaças. Com destaque aí para aquelas que eu coloquei em vermelho e mais recentemente os ransomwares e os mineradores de criptomoedas que eu vou falar aqui também. Ok? Hoje, por exemplo, eu participei de um seminário ligado a ataques cibernéticos e uma das ameaças aí que foi bastante mencionada é o ransomware e as suas variantes. A gente tem também novas ameaças surgindo a todo momento. Então, por isso que é difícil você falar que existe um ambiente 100% seguro, tá? Porque a todo momento você tem novas brechas de segurança surgindo que serão exploradas pelas ameaças. Então, a diferença entre vírus e worm é uma das questões mais cobradas aí pela banca. Então, observe o seguinte, o vírus, ele é um programa ou parte de um programa e ele se anexa a um arquivo de programa qualquer. Ele se propaga como? Inserindo cópias de si mesmo e ele se torna, nesse momento, parte de outros programas e arquivos. E ele depende da execução do programa ou arquivo hospedeiro para que ele seja ativado. E o worm? O worm é um programa? Sim. Ele se propaga a partir de um programa hospedeiro? Não. Ele se propaga automaticamente pela rede, explorando vulnerabilidades de segurança. Ele não embute cópias de si mesmo em outros programas ou arquivos. Então, o ponto principal aqui é essa propagação automática pelas redes, enviando cópias de si mesmo de computador para computador. E ele não necessita ser explicitamente executado para que ele se propague pela rede. Então, basta que se tenha uma execução direta de suas cópias ou a exploração automática de vulnerabilidades em programas instalados em computadores. Você consegue ver ameaças desse tipo se autodisseminando pela rede de computadores. E ela se autodissemina por onde? Utilizando aí compartilhamentos frágeis que são criados nas máquinas. Então, você cria, por exemplo, um compartilhamento com controle total para todos os usuários. Então, essa ameaça se autocopia para essa pasta e daí ela vai sendo encaminhada para todas as máquinas que se encontram nessa mesma rede em que o computador ele está localizado. Eu coloquei para vocês aí um mapa mental interessante. Esse mapa mental ele destaca os pontos principais aí dessas categorias de malware. Então, destaque aí para o vírus, que eu já falei, o worm, e aí você tem o bot. O bot ele é um tipo de worm. Então, ele explora vulnerabilidades, ele se propaga automaticamente pelas redes, só que o bot ele é comandado remotamente por algum criminoso que se encontra aí em qualquer parte do mundo. Ele pode ser um usuário do seu lado na mesma rede que você está inserido, ou ele pode ser uma máquina remota, distante, que se encontra aí em uma outra parte do mundo. E a partir do momento em que o criminoso ele explora uma vulnerabilidade no seu equipamento, ele coloca esse código na sua máquina e a partir daí esse código ele fica esperando o momento para receber ordens desse criminoso e ele entra em ação, dependendo da ordem que foi liberada. Então, dentre essas ordens, o criminoso ele pode pedir que a máquina envie spams, que ela faça ataques de negação de serviço na rede ou em outros equipamentos. Ela pode ficar se autopropagando pela rede, e isso tudo gera lentidão e morosidade no processo de trabalho do usuário. O cavalo de Troia, ele abre portas de comunicação no seu computador para que ele possa ser invadido. Então,
o cavalo de Troia, ele pode instalar um backdoor. E ele vem para você como um presente legal, né? Que quando executado com a sua autorização, ele parece te divertir, né? Mas por trás ele vai abrir brechas na sua máquina para que ela possa ser invadida. O backdoor ele abre portas para ataque, então ele permite o retorno do invasor a esse computador que foi comprometido. O trackware, ele rastreia atividades do sistema. Adware, então quando você olhar esse tipo de ameaça, você vai relacionar essa ameaça à exibição de propagandas. Você pode ter um uso legítimo disso ou um uso malicioso, que é o mais comum. O screen logger, ele copia as telas, né, que foram acessadas. Você tem aí o spyware, que é um programa espião, então ele monitora as informações da vítima. O rootkit, que ele tenta ficar escondido, ele vai se camuflar no sistema para assegurar a sua presença no computador comprometido, impedindo então que esse computador seja encontrado por qualquer antivírus. E o vírus, é importante que você saiba que ele pode ter diversos tipos, né? Um vírus que é muito comum de ser cobrado pela banca nos últimos tempos é o vírus de boot ou de carga. Você tem os vírus de programa, vírus de macros, o vírus de boleto, o vírus criptografado e assim por diante. Lembrando, o vírus, ele tem um fim específico, ele precisa de hospedeiros, ele propaga-se, então, fazendo cópias de si mesmo e tornando-se parte de outros programas e arquivos. E aí, eu tenho um desenho aí para vocês memorizarem a botnet. Então, imagina nesse desenho aí que cada máquina é um equipamento. Se esse equipamento ele está contaminado pelo bot, então essa máquina ela se torna uma máquina zumbi, que pode ser comandada remotamente por algum criminoso virtual. E aí, um conjunto de máquinas contaminadas se torna uma botnet, que é uma máquina, uma rede de máquinas zumbis, ok? Bem, então eu posso comandar remotamente essas máquinas, fazendo com que elas exerçam diversas ações. Eu já comentei algumas delas, como envio de spams, elas podem hospedar sites de phishing, elas podem coletar informações de um grande número de computadores e assim por diante. Aqui eu coloquei para vocês um log, né, que eu extraí de uma ferramenta de segurança que eu gerencio. Então, nesse log aqui, eu tenho algumas ameaças que foram detectadas em um equipamento da rede. Então, eu tenho aqui um ponto que merece uma atenção especial de vocês nesse momento, que é uma ameaça que começou aí a partir de um determinado tempo e agora ela vem se tornando cada vez mais disseminada pelas redes. Então, eu estou me referindo aqui ao CryptoMiner, que é um minerador de criptomoedas. Então, na era dos bitcoins, né, das moedas digitais, a gente tem então ameaças que irão utilizar o processamento de computadores, então a capacidade de processamento de diversas máquinas que são máquinas contaminadas, né, para minerar criptomoedas ilegalmente. E o ataque que faz esse roubo do processamento de computadores para fazer a mineração de criptomoedas de maneira ilegal, ele é chamado de cryptojacking. Tá? Então, guarda esses dois nomes. O CryptoMiner é ameaça, ela é um minerador de criptomoedas e essa ameaça, sendo utilizada na máquina sem o conhecimento do usuário, então ela é ameaça, realmente. Agora, se o usuário ele quer ter um minerador de criptomoedas, né, e ele tem conhecimento disso, ele tem ciência de que isso vai ser instalado no seu computador, então não seria uma ameaça, tá? Mas pelo que eu tenho visto aí, nos eventos de segurança que eu participei aí na última semana, todas as empresas aí de segurança já estão mencionando essa ameaça, então ela realmente veio e a gente já está traçando medidas nas organizações para eliminar esse tipo de ameaça dentro aí das nossas redes. Aqui eu tenho uma outra ameaça, Firewall TC, aqui, ela, na frente eu tenho a ação dessa ameaça, que é Communication. Ela faz comunicação com outras máquinas. Então, essa ameaça aqui, ela é um tipo de bot e ela permite a comunicação entre máquinas na rede, sendo comandadas por algum criminoso digital. Aqui eu coloquei para vocês um outro log, né, uma outra tela
que foi obtida a partir da execução desse programa Kaspersky Virus Removal Tool. É uma ferramenta gratuita que vocês podem até instalar no computador, baixar na internet e rodar no computador de vocês. Então, essa ferramenta encontrou aqui algumas ameaças. E aí eu queria destacar que tem algumas ameaças hoje que o antivírus ele já não reconhece. Então, a gente precisa ter outras ferramentas de proteção mais específicas para conseguir combatê-las. Então, uma dessas ameaças, um nome genérico para esse tipo de ameaça persistente é conhecido como APT. Então, APT é uma ameaça persistente, avançada, e aí eu precisaria de um anti-APT complementar ao antivírus para barrar esse tipo de ameaça. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma ameaça desse tipo. Ó. O antivírus aqui nesse log que eu estou mostrando na tela, ele não reconheceu o miner, que é o minerador de criptomoedas. Então, o miner, nesse contexto aí, já é essa ameaça avançada, e aí eu precisei aí de uma ferramenta que analisasse o comportamento das ameaças na máquina e não a assinatura do antivírus para reconhecer essa ameaça no meu equipamento. Tá? Nesse log que eu mostrei para vocês, eu tenho um Trojan, eu tenho adwares, vejam que eu tenho duas ameaças, a segunda e a terceira, e a quarta são adwares, e a última é um Trojan também, então é um cavalo de Troia. Então guardem isso, que você tem já ameaças avançadas e você precisa de outras ferramentas complementares de segurança para detê-las. Então eu já posso utilizar antibots, que são ferramentas que irão me permitir identificar bots, e outras ameaças nessa rede, e anti-APTs também. Então, o golpe de phishing é interessante, eu queria passar algumas observações sobre ele. Então, esse golpe, ele vem da palavra phishing. O phishing vem de... é uma isca, então você vai ter e-mails que são usados para buscar informações sensíveis do usuário para que o criminoso possa utilizá-las. Então, o criminoso ele utiliza-se de algum pretexto falso. Então, nesse cenário que eu mostrei para vocês, eu tenho uma isca com atualizações de segurança do Banco do Brasil. Então, apesar de que o Banco do Brasil não envia mensagens desse tipo para você realizar atualizações, então o criminoso ele usou esse contexto aí para criar a sua isca. E, infelizmente, dentro aí das organizações e no ambiente doméstico, você tem diversos usuários que são clicadores compulsivos. Eu espero que você não seja um deles. E esses usuários, eles clicam em tudo que aparece aí e acabam aí contaminando os seus equipamentos. Bom, eu coloquei para vocês a negação de serviço, que é o Denial of Service. Então, aqui eu tenho um computador que vai tirar de operação um serviço ou computadores conectados à internet. E se eu tiver um ataque de negação de serviço distribuído, você vai ter um conjunto de computadores sendo utilizados para tirar de operação um ou mais serviços ou computadores que estarão conectados à internet. A banca, ela gosta aí de utilizar, em alguns momentos, essa tabela que é fornecida aí pelo CERT-BR, que é o Centro de Tratamento de Incidentes do Governo Federal. Então, às vezes, a banca ela oculta um dos nomes aí dessa tabela, esses nomes que aparecem em cima e no canto superior, com as ameaças. Então, ela oculta alguns nomes e pergunta para você qual é a ameaça que ela destacou, que ela gostaria de referenciar aí na questão. Então, observem aí, por exemplo, o vírus. Ele é recebido por e-mail, ele pode ser baixado de sites na internet, ele pode ser obtido a partir de redes sociais, de mensagens instantâneas. A instalação de um vírus, ela ocorre a partir da execução de um arquivo infectado, e aí ele pode manter-se escondido no seu computador. Então, na hora que o arquivo vai ser executado, ele é carregado para a memória, e aí ele passa a fazer a ação nesse equipamento, contaminando outros arquivos que forem abertos na máquina. Então, observem as diferenças entre as principais ameaças, o worm, o bot, o trojan, o spyware, tá? Que isso aí é interessante para vocês. Eu queria destacar agora esse mecanismo de estabelecimento de confiança. Então, quando você acessa, por exemplo, o seu ambiente como aluno no ponto dos concursos,
você precisa se identificar que você é um aluno. Então, essa primeira etapa vai apresentar o fator de autenticação. Então, você tem lá um nome de usuário que vai ser inserido no sistema. Em seguida, o sistema vai autenticar. Então, você vai oferecer a sua senha, ou você pode utilizar de outros recursos biométricos para poder validar e ser autenticado no sistema. A partir daí, então, quando for estabelecida a confiança nesse sistema, você vai ter acesso aos recursos. Então, a fase de autorização vai dar acesso aos recursos dessa máquina, ou do usuário. E aí, guarda então, com relação aos 3 principais aspectos que eu falei, que é a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade, quais são medidas de controle que você pode ter dentro da organização para garantir que esses princípios aí estejam sendo contemplados. Então, para você garantir a confidencialidade, ou seja, que somente as pessoas devidamente autorizadas tenham acesso à informação, você pode aí ter um processo de classificação da informação dentro da empresa, e você pode utilizar, por exemplo, a criptografia. Para você garantir a integridade, você vai poder autenticar usuários, implementar controles de acesso às informações que serão disponibilizadas para os usuários. E para garantir a disponibilidade, então eu posso ter aí um plano de contingência que vai entrar em ação se algum recurso ficar fora do ar, por exemplo. Então, se para um servidor de arquivos da empresa, como que eu vou colocar esse ambiente em funcionamento no menor espaço de tempo, possível, para que isso não comprometa as atividades do usuário. E você pode ter equipamentos redundantes, que são conhecidos como equipamentos spare. Então, se o meu switch ele ficou indisponível, eu posso colocar um outro switch no lugar. Se o roteador ele falhou, eu posso ter outro equipamento para suprir a demanda desse que encontra-se com problemas na rede, para garantir a disponibilidade do ambiente. E aí, continuando, pessoal, espero que vocês estejam firmes aí comigo, tá? É sempre uma honra estar aqui com vocês. Eu geralmente fico aí em background, criando material em PDF, mas aqui eu tenho uma oportunidade de estar aí diretamente, contribuindo, mais uma vez, com mais detalhes para a sua aprovação. Então, a banca ela gosta de diferenciar a conexão padrão da conexão segura. Então, vamos lá. Quais são os principais pontos que merecem destaque nesse item? A conexão padrão, então, ela não provê requisitos de segurança. Geralmente, o endereço do site, ele começa aí com HTTP, esse HTTP ele pode ser omitido, porque ele é o padrão das conexões, então os navegadores geralmente nem o mostram. E você tem um símbolo do site, que é o logotipo do site, apresentado próximo à barra de endereços. Então, quando você passa o mouse nesse símbolo do site, nesse logotipo, você não vai ter detalhes sobre a identidade do site, tá? Então, se eu colocar o mouse aí nesse símbolo, na conexão padrão, eu não vou ter aí observações sobre a identidade do site. Isso já não acontece na conexão segura. Então, a conexão segura ela vai ser utilizada na transferência de dados sensíveis. Então, eu quero fazer uma conexão com o banco. Então, eu já tenho aí uma movimentação de recursos financeiros, então eu já preciso de uma conexão segura. A conexão segura, então, ela provê autenticação, integridade e confidencialidade. Então, o endereço do site geralmente começa com HTTPS. Você tem o desenho aí, como eu mostrei na figura para vocês, de um cadeado fechado, sendo mostrado na barra de endereços. Então, quando você clica nesse cadeado, ele mostra detalhes sobre o certificado digital que foi utilizado. E aí você tem um recorte colorido. Ah, professora, precisa guardar isso? Qual é a cor desse recorte? Para a banca FCC, sim. Tá? Então, esse é recorte colorido na cor branca ou azul, que apresenta o nome do domínio, igual eu tenho nesse segundo exemplo, exemplo.netbr. O nome do domínio do site ele é mostrado ao lado da barra de endereços, ok? E ao passar o nome ou clicar sobre ele, você tem detalhes sobre a conexão e o certificado digital que foi utilizado nesse contexto. E a conexão segura com EV-SSL? Então, EV-SSL
é um tipo de certificado que vai te permitir um maior grau de confidencialidade no que diz respeito à identidade do site e do dono desse site. Então, esse certificado ele passa por um processo de validação mais rigoroso e ele checa se a empresa encontra-se ativa, se o endereço físico, checa o endereço físico dessa empresa e os dados aí do certificado emitido. Esse tipo de certificado é bem interessante contra ataques de phishing. E quanto à indicação de cores na barra de endereço, você tem que a barra de endereço ou o recorte, eles são apresentados na cor verde. Então, nesse mais alto grau aí de segurança, né, com conexões seguras com EVSSL, você tem a cor verde sendo utilizado nesse recorte ou em toda a barra de endereço. Logs, pessoal. Logs é um tema aí que já veio em algumas questões, tá? É um arquivo com dados relevantes sobre o sistema. Então, aquela informação que eu coloquei sobre vírus e códigos maliciosos que eu encontrei em determinado equipamento da rede, aquilo ali é um log. Então, o log, geralmente, ele encontra-se em um arquivo texto. E esse arquivo, ele tem registros relevantes da rede, né? Quais as máquinas que foram acessadas, quais os protocolos utilizados, que dispositivos foram acionados. Eu posso ter logs de sistemas, então qual usuário se conectou a um determinado sistema. E esses logs, então, eles são recursos importantes para o administrador da rede, de forma que ele possa descobrir problemas nessa rede ou comportamentos anômalos nesses ambientes. Então, o log ele permite detectar o uso indevido de equipamentos, detectar ataques. Quando eu vou analisar um determinado ataque, eu baixo todos os logs relacionados ao equipamento sob análise, né? E aí eu vou identificar como que esse ataque ocorreu naquele ambiente, que eu gostaria de proteger e que porventura possa ter aí sido invalidado. E o log me permite detectar problemas de hardware, problemas de software e assim por diante. A diferença entre internet, intranet e extranet é bem interessante para a prova, tá? Então guardem qual é o escopo de cada um desses elementos. Então a internet ela é de acesso público, qualquer usuário pode acessar, a informação ela é pública, ela é pulverizada, né, entre as diversas máquinas que fazem parte dessa rede. A intranet ela é restrita a um certo público, por exemplo, ela vai ser restrita aos funcionários de uma empresa. Então, quem irá acessar são usuários da rede interna. A extranet já é restrita a clientes, parceiros e ou fornecedores, que estarão autorizados a acessar esses ambientes. A intranet nada mais é do que uma rede corporativa que utiliza os mesmos serviços e protocolos da internet dentro da organização. Tá? A extranet é quando você libera acesso para a sua intranet, né, a parceiros, clientes e fornecedores. Uma questão interessante aí que eu coloquei para vocês é o conceito de cookies. Então, cookies utilizados pelos navegadores web são, vamos lá, vamos ver aí as opções. Listas com endereços de sites com conteúdos impróprios? Não, pessoal, não tem nada a ver. Pequenas listas contendo sites e endereços visitados anteriormente? Não. Arquivos temporários? Opa, pode ser. Vamos lá, como páginas, imagens e outras mídias? Não. Pequenos arquivos de texto que os sites gravam no computador do usuário. Ok, ó, bem interessante aí. Tá? Deixa eu pegar a canetinha aqui para marcar. Então, ó, a letra D vai ser a resposta. Então, os cookies são arquivos de texto que os sites, né, o servidor web, ele grava onde? No computador do usuário. E que são utilizados geralmente para guardar suas preferências de navegação. Então, quando alguém te manda alguma propaganda personalizada a partir de alguma busca que você fez recente no seu equipamento, essa informação ela foi armazenada e obtida a partir dos cookies da sua máquina. Ok? Então, quando o site te cumprimenta pelo nome e ele tem aí determinadas estatísticas a seu respeito, isso tudo foi proveniente aí dos cookies salvos no seu equipamento, que foram por eles acessados. Correio eletrônico, então vamos lá, na parte de correio eletrônico, eu quero que vocês guardem os principais protocolos associados a mensagens de correio eletrônico.
a diferença entre o webmail e um cliente de e-mail. No caso, o cliente de e-mail vai ser algum programa que vai te permitir gerenciar suas contas de correio eletrônico a partir do seu equipamento. Então, você vai instalar na sua máquina o Outlook Express, que nem é mais utilizado, né? Mas o Mozilla Thunderbird. E aí, a partir desse software, você vai conseguir aí acessar as suas mensagens que estão armazenadas em um servidor de correio eletrônico da empresa, né, ou do seu provedor. E aí o protocolo SMTP, ele é um protocolo de transferência de mensagens de correio eletrônico. Já o POP3 é um protocolo que te permite... o SMTP, pessoal, lembra? Se manda mensagem. Então, ele é um protocolo de transferência simples. Ele vai enviar as suas mensagens de correio eletrônico. E com o SMTP, você não consegue descarregar essas mensagens para o seu computador. Para descarregar as mensagens para a sua máquina, você pode utilizar o POP3. Então, o POP3, ele acessa as suas mensagens lá no servidor de correio e ele transfere essas mensagens para o computador do usuário, ok? O IMAP te permite acessar as mensagens de correio eletrônico diretamente no servidor de correio. Então, quando você está usando o webmail, por exemplo, você vai utilizar o SMTP para envio das mensagens de correio e o IMAP para acessar as mensagens de correio eletrônico a partir do ambiente, né, que lhe é provido pelo webmail. Então, conta de webmail, uma conta pode ser acessada de qualquer computador que esteja ligado à internet. Nos webmails, as mensagens elas vão ficar lá no servidor de correio eletrônico e não na sua máquina, tá? Você, a partir de um programa cliente de correio eletrônico, você pode descarregar as mensagens para o seu computador e armazená-las somente no seu computador. Ou você pode também configurar para que uma cópia dessas mensagens fique no servidor de correio eletrônico e uma cópia venha aí para a sua máquina. E aí, se você estiver, por exemplo, offline, ou seja, desconectado da internet, com as mensagens que foram descarregadas para a sua máquina, você conseguirá ter acesso a elas. Dois temas aí importantes, o MTA e o MUA. Lembra do MUA? O MUA tem a letra U de usuário. Então, esse termo MUA, ele está relacionado ao quê? Aos programas clientes de correio eletrônico, tá? E o MTA, lembra do T de transporte? Então, você vai ter aqui um agente de transferência de correio. E quem é esse agente? São os servidores de correio eletrônico. Bem, na parte aí de redes, então, eu quero que vocês memorizem os principais protocolos. Os mais cobrados em provas são esses aí que eu coloquei para vocês. Então, o DHCP, se você, então, coloca um determinado equipamento na rede, quem vai atribuir endereços IPs e demais informações da rede para aquele equipamento é o protocolo DHCP. Então, ao invés do administrador ter que ir de máquina em máquina configurando o endereçamento IP dessas máquinas, a máquina consegue obter isso diretamente a partir da utilização desse protocolo DHCP. Então, a SMTP, eu já falei, ele é utilizado para envio de mensagens de correio eletrônico. No caso aí, você tem a utilização da porta 587, anteriormente a da porta 25, grande parte das empresas ainda utilizam a porta 25, né? Mas por motivos de segurança, a porta 587 é que está sendo mais utilizada. O POP3 me permite, então, como nós vimos, descarregar mensagens para a máquina do usuário. O IMAP me permite acessar as mensagens diretamente, né, no servidor de correio eletrônico. O HTTP faz a transferência de hipertexto. Então, quando você acessa determinadas páginas da internet, você utiliza aí o HTTP. Ou o HTTPS, né, se for sites com informações sensíveis. O FTP é utilizado para transferência de arquivos. Lembra que o FTP ele utiliza duas portas. A porta 20 para transferência é a porta que abre o canal de dados. E a porta 21, que é uma porta de controle, é um canal de controle. O ICMP é um protocolo que permite saber quando uma determinada máquina, por exemplo, encontra-se desligada. Então, você pode ter uma comunicação entre os dispositivos e a partir desse protocolo.
O DNS, ele converte nome de domínio para endereço IP e vice-versa, importantíssimo, tá? Para a prova de vocês, guardem aí os conceitos relacionados ao DNS. O Telnet, ele permite acessar um computador remoto, só que é um protocolo que não tem prerrogativas de segurança, ele vem sendo substituído, então, pelo SSH, tá? Permite, então, acesso remoto a terminais, mas com segurança. O SSH utiliza a porta 22. Lembra que eu tenho duas letras iguais aqui, ó, SS, você já vai lembrar de dois números idênticos aí, então 22, para vocês memorizarem. SNMP é um protocolo aí de gerenciamento simples de rede. Então, você pode monitorar e gerenciar uma rede de computadores a partir desse protocolo. Nós temos hoje aqui na empresa uma console de gerenciamento que me permite aí fazer essa comunicação com todos os dispositivos na rede que possuem esse protocolo SNMP instalado. Então, continuando, aqui eu coloquei as principais portas. Então, a porta relacionada ao DNS é 53, a porta relacionada ao HTTP é 80, ao POP3 110. Essas são as principais. O SSH a porta 22. Tá? Nós temos aí 65.536 portas, então eu destaquei algumas aí para vocês nesse cenário. Na parte de Linux, tá? Então, quais são os principais usuários? O root, você pode ter usuários comuns e usuários com privilégios administrativos. Então, o usuário administrador do sistema ele é chamado de root. O root ele pode tudo no seu computador. E não é recomendável que você acesse o equipamento com a senha de root, porque aí você consegue baixar, né, instalar quaisquer programas, inclusive programas maliciosos nessa máquina. Então, geralmente o usuário ele utiliza uma conta com privilégios normais e se ele precisa realizar alguma atividade mais avançada que necessite de privilégios administrativos, aí ele vai utilizar a conta e senha do root. Nós temos várias distribuições relacionadas ao Linux, Ubuntu, Fedora, Debian, as interfaces gráficas. Então, nós temos o KDE, GNOME, o kernel é o núcleo do sistema operacional e o shell é o interpretador de comandos. E gerenciadores de boot, você tem o Grub, o Lilo, e é importante que você memorize os principais comandos que eu destaquei para vocês nas aulas. Então, temos aí o mkdir que cria diretórios, o ls que lista conteúdo de diretórios, ls-a vai mostrar arquivos ocultos, o cd para mudar de diretório, o pwd para mostrar o nome e caminho do diretório atual, o rmdir para remover diretórios. Hoje, então, a gente tem a cobrança aí do pacote Office, versões 2010 e 2013. Então, as principais guias, então aqueles comandos relacionados à parte aí para você poder salvar arquivos com senhas, isso é importante para a banca. A configuração de idiomas, que mais? O controle de alterações no documento, os modos de visualização do documento, então você tem o modo de leitura, o modo de layout de impressão, o layout da web, qual que é a diferença entre esses principais modos, as extensões que são utilizadas pelos aplicativos que fazem parte aí do pacote Office e do LibreOffice. Então aqui a gente tem o DocX, que é um documento padrão do Word. Então, ele é utilizado aí pela Word 2007, 2010, 2013, tá? E o modelo, que tem a extensão aí .x, que seria um modelo sem macros ou códigos. E as principais teclas de atalho, Ctrl+T no Word vai selecionar tudo. Ctrl Home vai para o início do documento. Ctrl End vai lá para o final do documento. O Ctrl P permite imprimir o documento. O Ctrl Enter vai inserir uma quebra de página. Então, coloquei alguns bizus para vocês. No PowerPoint 2013, atenção para o conceito de slide mestre, que é recordista em prova. Então, esse é um dos conceitos que mais é recorrente, né, que mais é cobrado aí nas provas. As animações, que são efeitos de movimento dos objetos de um slide, e as transições, que são efeitos de movimentação que acontecem entre os slides.
As extensões ligadas aí ao PowerPoint. Então, uma apresentação típica tem a extensão PPTX, e o modo aí de estrutura, né? Uma apresentação como modelo tem o POTX e o PPSX. O que significa? Então, é uma apresentação que vai sempre ser aberta como uma apresentação de slides, não podendo ser editada. E aí você tem as teclas de atalho relacionadas a esse aplicativo também. O LibreOffice, então você tem aí uma suíte de programas de escritório, criada aí no mundo do software livre. Ela é disponível de forma totalmente gratuita na internet. Você tem uma versão do pacote LibreOffice que vai ser instalada no Windows, e ela é diferente da que vai ser instalada no Linux, tá? As versões são distintas. O LibreOffice ele é livre de encargos e obrigações, ele roda em várias arquiteturas de hardware, ele pode rodar em vários sistemas operacionais como Linux, Windows, e ele possui o código aberto. As principais extensões relacionadas a esses aplicativos, os aplicativos e teclas de atalho são importantes nesse cenário aí para vocês. O Calc, então, uma planilha, né, do Calc, ela vai ter a extensão ODS, o modelo de planilha é OTS. Uma planilha pode conter no máximo 1.048.576 linhas e 1.024 colunas. O que acontece aí com as principais funções que a banca utiliza? Então, eu coloquei como destaque aí para vocês a função soma-se, combina, soma, ESP. O ESP, por exemplo, é o E elevado à potência de um número. Radianos é uma função que converte graus em radianos. A função SI, que é uma função lógica, ela é muito cobrada, tanto no Excel quanto aqui no LibreOffice. Você tem a função média, que retorna uma média aritmética de uma amostra. O MED, que retorna a mediana. E concat, que combina vários itens de texto em um só. Então, dei uma repassada aí na nossa aula. Vejam também na parte do Excel quais são as principais funções que eu listei para vocês, tá? Que isso aí vai fazer diferença para vocês na hora da prova. Deep Web, a web profunda. Então, quando você acessa lá um navegador e utiliza um mecanismo de busca, você vai ter acesso às páginas que foram indexadas na web. Então, somente 4% de todo o conteúdo da web está disponível nesses motores de busca mais comuns, como o do Google. E aí, cerca de 96% do conteúdo disponível nesse universo digital, ele se encontra na Deep Web. Então, você vai precisar de ferramentas específicas para acessar esses sites, e esses sites geralmente são criptografados e protegidos por senhas, então você vai ter que saber aí qual o mecanismo utilizado para acessá-los. BIOD, então nesse contexto aí você tem o funcionário levando equipamentos pessoais para utilização dentro do ambiente de trabalho. Então eu levo o meu tablet, o meu laptop, o smartphone, e eu utilizo dentro da minha empresa conectado à rede da organização. Então é preciso ficar bem claro se a empresa ela aceita esse tipo de ação e se ela já tem uma política de segurança implementada para prever cenários desse tipo. A vantagem da empresa ao utilizar equipamentos do funcionário dentro do seu ambiente, ela economiza na compra de dispositivos, o usuário já está familiarizado com os equipamentos e ela não precisa dispor de equipamentos para todos os funcionários. O funcionário ele já passa a utilizar os seus equipamentos nesse ambiente. O risco disso tudo é de um funcionário levar esses equipamentos para a sua residência com informações confidenciais da organização. E aí, de repente, um filho acessa esse equipamento e já vai ter acesso a informações privilegiadas. E você pode ter aí dentro da empresa a contaminação da empresa por códigos maliciosos, que porventura esse usuário tenha obtido na sua residência, ou nos ambientes em que ele tenha utilizado essa máquina que não seja da empresa. E ele pode aí começar a pedir horas extras, né? Porque ele vai estar utilizando o tempo todo o equipamento, trocando mensagens direcionadas para a organização,
realizando aí a criação de relatórios, sem diferenciar onde que ele está utilizando isso tudo. Internet das coisas é um outro conceito, então cada vez mais nós temos visto equipamentos conectados a sensores que irão captar vários aspectos do mundo real. Então você tem sensores de umidade, temperatura, presença, né? E todos esses dispositivos aí, eles acabam recebendo então endereços na rede e eles, né, e com isso você tem um risco maior de segurança inerente a esses dispositivos. Bem, pessoal, nas aulas também nós destacamos aí os conceitos principais do Windows 7, 8 e 10. É bom que vocês deem uma repassada por lá. Os conceitos principais dos navegadores. Aqui hoje eu quis mencionar aqueles bizus, que são as dicas mais quentes, tá, para a prova. Então, não limite os seus sonhos, né? Eu queria aí compartilhar com vocês, comemorar com vocês aí a conquista, né, da sua aprovação. Eu tenho certeza que vocês têm se dedicado ativamente aos estudos e todo esse estudo, isso vai fazer diferença para vocês na batalha que se aproxima. Eu tenho certeza de que você terá cada vez mais soldados a seu favor na hora da prova, tá? Então eu deixo aí a minha mensagem final. O único limite para o seu sucesso é a sua própria imaginação. Então, você é o que você pensa. Então, se você trouxer pensamentos positivos, né, de melhoria, de conquista dos seus sonhos, isso tudo aí vai fazer diferença na hora aí da realização da sua prova. Tá, pessoal? Então, é isso. Eu finalizo aqui essas dicas quentes que eu quis passar aí nesse momento final, pré-prova. Eu espero aí que vocês tenham aproveitado bastante. Eu ainda estou pelo fórum do curso, né, até o dia da prova, e depois também analisando aí a possibilidade de recursos, né, que porventura aí vocês terão aí nesse cenário da prova, ok? Então, mas alguém quer deixar alguma pergunta, algum comentário? Então, tudo bem, nós nos encontramos aí pelo site, né, no site do Ponto, na plataforma do curso de vocês. Um grande abraço e até o próximo webinário.